Pessoal, dá uma olhada aqui nas notificações de vendas que eu já recebi hoje. Meu dia mal começou e eu já fiz todas essas vendas aqui. E olha que eu tô na Disney aproveitando o parque. Quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda tá começando. Tá bom assim? Pra começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Aquém do esperado. Tem um dado que é interessante, que o Palmeiras ele relaciona para a partida 19 jogadores da base. E aí você pode até pensar assim, poxa, então foi com um time totalmente modificado, reserva? Não só isso, né? Muitos jovens aparecendo, mas jovens que são titulares absolutos e importantes no time, como o Gabriel Menino, como o Danilo e também o Patrick, o Rodrigo. Um time bem forte, né? Hoje, se falar da base do Palmeiras, é quase que excelência no país, né? Pelo número de títulos conquistados nos últimos tempos, pelo aproveitamento de jogadores, né? Esse meio-campo com os três porquinhos é dos melhores do Brasil, né? Acabou sendo sacrificado, né? O menino foi deslocado para a lateral por conta dessa expulsão estranha, né? Porque dois jogadores importantes e experientes, em tese, foram os vilões do time, né? O Gustavo Gomes ainda depois se recuperou fazendo um gol de pênalti, mas esse tropeço do Palmeiras, eu e o Eugênio colocamos 3-0 ontem no palpite aqui no Sport Center, né? E aí você vê 1-1, não passa muito pelo problema dos garotos da base. O Nilton, que eu cheguei palmeirense chamando de Nilton Lukaku, entrou no finalzinho também, né? Outro jogador jovem aí, internacional. A gente vai falar depois da Bélgica e tal, Nilton Lukaku. Não sei se vai pegar esse apelido como pegou dos três porquinhos. Mas o Palmeiras jogando... Rodrigo? Oi. Não, eu vi um vídeo bem interessante do pessoal no Panamá assistindo ao jogo e como os caras comemoraram a estreia do Nilton num time importante do Brasil, né? Para eles isso também não sei se era a família do cara ali, mas de qualquer forma o Panamá olha com atenção isso e curiosidade. Então, o Palmeiras já tem uma certa tradição de importar colombianos, né? O Panamá não só geograficamente fica em cima da Colômbia, como para muita gente o Panamá é só uma extensão da Colômbia, né? Por conta do canal, questões geográficas que eu não vou entrar aqui, acabaram criando o país Panamá. Mas eles estão exportando cada vez mais jogadores para a América do Sul, né? Vai lembrar do Baló, já mais veterano, mas o Panamá tem conseguido colocar jogadores na América do Sul. Claro que o futebol aqui é muito mais desenvolvido. E o Nilton é uma dessas promessas. E se tem um momento em que o Palmeiras pode mesclar jogadores, colocar gente nova, né? Patrick de Paula, Danilo e Menino já não são gente nova, né? Na idade, sim, mas no time o torcedor já conhece muito bem. Mas é a hora e a oportunidade para outros jogadores. O Vinícius, goleiro que entrou, por exemplo, quando é que ele ia ter uma chance? O Everton voltando, aí cai no colo dele uma oportunidade. Ele fez pelo menos uma boa defesa no segundo tempo. O Palmeiras teve melhor, teve mais perto de ganhar o jogo, mas tomou a bola na trave no final. E é um teste interessante, né? O São Bento que não venceu o Palmeiras ainda neste século, né? Então, era uma grande chance. Achei que o time do São Bento foi covarde, né? Com um jogador a mais, com 1-0, recuou, respeitou demais o Palmeiras, mesmo com superioridade numérica, e isso se refletiu no empate quase que o time de Sorocaba ainda perde a partida. Rogério Caboclo, presidente da CBF, com os presidentes dos clubes da Série A e Série B, então falando sobre uma reunião de mais de uma hora que foi revelada, né, matéria do Vene Casagrande. E agora tem um novo trecho sobre o Maurício Gagliotti, presidente do Palmeiras, que ele demonstra uma certa preocupação sobre o momento atual do futebol brasileiro, levando em consideração, claro, a pandemia do coronavírus. Prestem atenção e vamos ouvir. Eu acredito no nosso protocolo, eu acredito que todos nós estamos protegidos, eu acredito que a gente possa dar continuidade aos campeonatos, mas eu acho que não é uma decisão tão simples, partindo do momento que algumas regiões possam estar em estado de calamidade. Então, volto a frisar, não pode ser uma decisão pura e simples dos clubes levantar a mão e falar vamos continuar.
Já dei aqui a minha posição. Eu acho que nós temos sim que defender o nosso protocolo e tentar dar continuidade. Entretanto, futebol não se faz sozinho. Nós temos regiões que a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Nós testamos os atletas, comissão técnica, mas aqui na Academia do Futebol do Palmeiras são mais de 150 funcionários. Se a gente entrar numa situação extremamente caótica, esses funcionários não dormem na Academia de Futebol. Então, são situações que nós temos que refletir, nós temos que pensar. Cada momento é um momento. Tudo isso, senhores, é muito novo. Nós estamos diante de uma situação que é um aprendizado constante para todos nós. Pois é, então. A gente viu aí a fala e a preocupação do Maurício Gagliotti, e aí eu já passo para os nossos comentaristas, porque é um posicionamento correto, né? Ali a fala é muito importante, esse posicionamento do presidente do Palmeiras, mas impressiona que foi só ele que falou isso, né? Acho que tem que ter uma conversa de outros presidentes terem esse cuidado também. Mas e aí, Eugênio Leal, qual que é a sua conclusão disso? Porque ele falou, é importante, é o que a gente vem falando sobre isso, sobre a vida após o campo ali também dos funcionários. Se os governos, os estados não quiserem receber o futebol, também não tem muito o que fazer, tem regiões que estão piores que as outras. E aí, o posicionamento do Gagliotti, o que mais que ele poderia bater o pé? Ele poderia falar, não, então não vamos jogar, não vamos aceitar isso, mas o Palmeiras estava agora em Volta Redonda jogando. É importante colocar antes o seguinte, né? Mais uma vez o vídeo, né, lá do Vene Casagrande, né? Ele soltou mais um trecho daquela reunião que a gente tinha discutido aqui anteontem. E nesse trecho que ele soltou agora, esse último, nós vimos a fala do presidente do Palmeiras, mas há vários outros presidentes reafirmando a vontade de todos eles de manter a continuidade do futebol. É a única voz, pelo que eu vi do vídeo, que apresenta uma ressalva é a voz do Gagliotti. É importante também destacar que, e aí isso tira um pouco daquela ideia de imposição que a gente teve lá no primeiro vídeo, que parecia uma coisa imposta pela CBF. Vários clubes ali se posicionaram a favor e se declararam e tiveram discursos favoráveis à continuidade do futebol. Esse é um ponto. Quanto ao Gagliotti, ele abre o discurso dele dizendo que acredita no protocolo, que é a favor da continuidade do futebol. Ele apenas coloca algumas questões para reflexão, é a palavra que ele usa. Vamos refletir. E aí, nisso eu concordo com ele, porque é o tipo de coisa que eu estava dizendo aqui desde que surgiu aquele primeiro vídeo. É um debate, gente. Vamos fazer e seja o que Deus quiser, vamos passar por cima de tudo, ou vamos avaliar as condições de cada região, de cada local, né, as determinações do poder público de cada estado, de cada cidade. Não tem como passar por cima delas, né? Não adianta dizer, eu vou passar como trator e vou jogar onde está proibido. Não está se jogando onde está proibido. Os jogos estão sendo cancelados. Então, eu acho que a posição do Palmeiras é mais uma postura, assim, que não é contrária, ele não bate a mão na mesa e não diz que, não, eu sou contra. Não, ele diz que é a favor, apenas alerta para uma necessidade de reflexão, porque o futebol está inserido na sociedade, não está isolado do resto do que acontece no país. E se houver uma calamidade, como está havendo, é preciso, e várias cidades e estados estão fechando, é preciso entender isso, né, e se readequar a essa situação. Vocês acham, então, que faltou firmeza? Acho que todo mundo concorda com a fala do Gagliotti, mas vocês teriam tomado outra postura? Teria, Rodrigo? Teria sido mais firme e tomado, talvez, uma medida mais drástica, é isso? Olha, primeiro é o seguinte, né? Está muito claro que eu acompanhei todas as falas de presidentes dessa reunião. Tem muito puxa-saco, né? Cara, que é aquele famoso baba-ovo, né? O cara, além de concordar com a proposta de continuar o futebol, vai lá e fica rasgando elogios ao presidente do CBF, tudo tá maravilhoso, tudo tá lindo. Depois não vão reclamar, né? O calendário, a arbitragem e tal, né? São os caras, os presidentes de clubes, da primeira e da segunda divisão, além de presidentes de federações, que elegem o presidente do CBF, né? Então, na reunião é muita gracinha, né? Muito afago, né? Passada de pano e tal. O Gagliotti destoou de todos. Ele foi o único que pediu uma reflexão, fez algumas ponderações que a gente pôde acompanhar ali. Logo depois veio o Landim,
presidente do Flamengo, e meio que rebatendo, tentando consertar um pouco do que seria o discurso destoante do Gagliotti. Lembrando que no passado o Gagliotti, assim como outros dirigentes, toparam fazer jogos em outras praças se fosse necessário e tudo mais. Lembrando que o Landim, representante do Flamengo, do clube que precipitou a volta do futebol no ano passado, né? O Flamengo lutou com todas as forças possíveis para voltar ao Carioca. Isso acabou num efeito dominó, voltando o brasileiro na sequência, né? Ele comandou essa fila. O Gagliotti, não é rivalidade Flamengo e Palmeiras, porque são os dois times mais endinheirados e que têm dominado os principais títulos. Mas o Landim já fez ali um pequeno movimento de choque em relação ao Gagliotti, que para ele, eu acho que ele acaba saindo por cima, né? Aliás, até a gente jornalista discute, né? Como é que esse vídeo foi vazado? Claro que tem interesse. Não é tão difícil de você imaginar, né, qual dirigente ou qual clube que vazou esse tipo de áudio. Mas o Gagliotti sai por cima, né? Acho que para boa parte da opinião pública, como o cara que pelo menos quer refletir. Ele fala de situações, né, ou de lugares, regiões caóticas. A região do Palmeiras, que é São Paulo, está caótica. No começo da semana tivemos mais de 1.000 mortos no intervalo de 24 horas. Claro que foi depois de semana. Rodrigo, na cidade a de São região Paulo. chamada Brasil está caótica. A região chamada Brasil está caótica. Você procurar pequenas bolhas ou lugares, e não é porque o lugar está mais seguro, simplesmente estão procurando lugares para jogar em que o governo local permite, né? Então, realmente eu achava que era necessária uma discussão maior sobre o futebol, só que aí o que acontece com a CBF? Essa reunião é no começo da semana. Logo depois já vem a tabela do brasileiro, que a gente já tem a tabela do brasileiro, com data e tudo, conselho técnico definindo quantos técnicos e tal. Quer dizer, a CBF, o Rogério Caboclo, já estava com o brasileiro e o calendário tudo prontinho ali na gaveta. Era só chegar, vamos levar sim, agora não é hora de alguém roer a corda. O Gagliotti, quando levantou o dedo para começar a debater e discutir algumas coisas, talvez mudança de regulamento, discutir local onde é que poderia ser tal, olha, vamos deixar isso para depois. E é o famoso ótimo que o Caboclo soltou depois da fala do Gagliotti. Então o Gagliotti, de fato, hoje é um pouco diferente do resto da turma. A gente pode discutir depois por que disso. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia, de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.